Mas nesses dias Deus tem dado uma palavra de Atos 9:31, e vamos usar a tela junto aí, que daí a gente vai aproveitando. Quem está manuseando ali o computador com a palavra, muito bem. Então esse texto-chave de Atos 9:31, ele é muito rico, e já faz muitos anos que o Senhor tem me falado sobre essa palavra, e nesses últimos meses Ele revitalizou esse versículo com uma nova unção, uma nova graça, e eu quero muito repartir contigo toda essa unção do Espírito, para que nós também, como igreja em Canoas, possamos realmente desfrutar dessa riqueza que esse versículo chave nos traz. Eu destaquei algumas palavras ou expressões chaves. Nós vimos no domingo, 2 domingos atrás, quando nós estivemos juntos, era outra temperatura. Hoje estamos de camiseta, só Rio Grande do Sul, tem as 4 estações num dia só às vezes, mas que bom que está tão agradável essa semana. Mas aqui nós vemos a palavra sobre a igreja, é uma das palavras-chave. A outra palavra-chave que nós entramos também na vez anterior foi sobre a paz de Deus. A terceira expressão que nós vamos estar vendo hoje é sobre a expansão da igreja, falando aqui por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Então, resumindo essa expressão, por todas essas regiões, eu coloquei a palavra expansão. Depois vem a palavra edificando-se. Para mim, essa palavra ela é como se fosse a coluna vertebral, como se fosse aquilo que desse toda a sustentação para todo esse versículo. Ele vai conectando e vai ligando todas essas verdades essenciais, cada uma dessas expressões dentro desse processo contínuo de edificação. A quarta e a quinta expressão é a respeito, a quinta e a sexta é sobre esse caminhar, desse trilho, do caminhar juntos, tanto no temor do Senhor, como no consolo do Espírito Santo. Então, possivelmente no Dia dos Pais, se assim Deus permitir, vamos estar concluindo essa série de 3 palavras. Como é domingo, aí temos um tempo um pouco maior, e vamos estar nos exercitando, principalmente nesse consolo, nesse conforto, nesse amparo, nesse cuidado do Espírito Santo sobre a nossa vida. E eu confesso que hoje eu necessito muito de toda essa graça, toda essa unção, toda essa revelação, todo esse poder, energia, graça, encorajamento do Espírito Santo, que nós necessitamos cada manhã sobre as nossas vidas, sobre nós como expressão da igreja aqui em Canoas, em nome do Senhor Jesus. A consequência dessas verdades vividas é que vamos crescer em número. Seria a 7ª verdade ali, sempre me vem como uma consequência, como um resultado. Não é o foco principal é as palavras-chave anteriores. Quando nós entendemos isso, quando nós vivermos isso, o fruto naturalmente sobrenatural e sobrenaturalmente natural vai ser a multiplicação, vai ser esse crescimento, tanto em unidade, em santidade e em quantidade. Amém, amados? Aleluia. Então, quero entrar contigo hoje nessas 2 expressões, tanto sobre essa expansão do Evangelho e da igreja do Senhor em toda parte. Aqui ele fala por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Eram áreas, eram regiões, eram distritos, mini-estados, Israel é muito pequeno em comparação com o Brasil, mas eram regiões distintas, geográficas, naquela época. E então, a palavra vai dizendo que a igreja, ela ia conquistando, ia crescendo, ia tomando forma, e ia, de alguma maneira, conquistando para o Senhor
cada uma dessas regiões. E, de novo, é algo muito precioso, ele fala por toda a Judéia. Diga comigo, toda. Toda a Judéia, toda Galileia e toda Samaria. Era toda a região. Nós poderíamos contextualizar aqui todo Canoas, todos os bairros. Mas não somente Canoas, mas toda essa, né, desse trecho da BR aqui e dessa direção, né, Deus quer realmente saturar o Evangelho do Senhor em cada município, em cada cidade. Esse é o propósito de Deus para nós como a igreja. Amém? Então, que o Senhor vai abrindo nossos olhos nessa noite. E vai enchendo nosso coração. Para que possamos ser tomados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, debaixo dessa abundante graça. Um espírito de fé. Que tu ministres sobre nós dessa noite. Um espírito de conquista. Sobre cada bairro, sobre cada rua, cada quadra, cada município, cada expressão da tua igreja ao nosso derredor. Levanta obreiros, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Quando eu estava revisando essa palavra e Deus foi trazendo um óleo novo, posso colocar assim dessa maneira, Ele deu uma frase, que toda a igreja, por excelência, ela é local. Nós vimos as dimensões da igreja na última vez. Tanto micro, como a igreja nas casas, como a igreja na cidade. Né? Então, ela é local. A igreja em Canoas. Claro que nós não somos a igreja, nós somos parte dela. Somos uma congregação que faz parte da igreja de todos os santos que vivem em Canoas, redimidos pelo sangue do Cordeiro, debaixo do senhorio de Cristo. Nós somos parte dessa amada igreja. Então a igreja é local. Claro que ela é também universal, de todos os tempos, todas as épocas, culturas, nações, línguas. E nós vimos isso também. Mas o que Deus me falou foi uma frase que eu sei que veio do Espírito Santo. Que a igreja, ela é local. Então nessa expressão, nesse governo, nessa identidade que temos. Mas a visão e a missão é global. E nós não podemos, por causa da igreja ser local, ficar num bairrismo ou numa limitação. Nós precisamos ter os olhos e o coração alargado, arraigado, uma visão clara de que a nossa responsabilidade é de fazer discípulos em toda parte, em todo lugar. Então eu vou repetir, a igreja, ela é local, quanto à sua expressão de unidade na localidade, de governo, presbitério naquela cidade, mas a visão e a missão, ela é global, ela é alcance. Então você pode abrir teus olhos, pode abrir a tua mente, pode abrir teu coração. Tem um texto em 2 Coríntios, não me falta a memória, não precisa abrir, mas acho que é capítulo 6, onde Paulo recomenda à igreja em Corinto: quero que vocês alarguem os corações de vocês. Às vezes me dá uma impressão que Deus tem que trazer pelo Espírito Santo um fórceps para alargar o nosso coração, para que nós possamos ver os campos de amaduros ao nosso derredor. Não só no outro lado da rua, mas em toda parte, em todo lugar. Você diz amém? Vai fazendo isso, querido Espírito Santo. Abra comigo o texto tão conhecido de Mateus 28, que fala da grande comissão. E tem uma característica ali, porque tem várias vezes essa palavra toda, ou todos, ou todas, né? Então, olha só comigo, te recorda ali: indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É a primeira, né? Só que antes de todas as nações, na verdade, ele começa dizendo no versículo 18: eis que eu recebi do Pai, diz Jesus, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, a primeira expressão toda
vem no versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, indo, portanto, faz a sequência comigo ali, versículo 19 e 20, vai dizer, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a terceira, todas. Mas tem mais uma, glória a Deus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Olha só como vai enchendo o nosso coração, o nosso espírito, para a gente entender a gama, o espectro nossa responsabilidade, da nossa vocação, do nosso chamamento. Eu estou arraigado na igreja em Canoas, mas o meu coração, né? A visão que Deus tem nos falado é de alcance mundial, é algo global, é de todas as nações. Se não bastasse, abre na tela Marcos 16, versículo 15, também é o ângulo de Marcos, agora na grande comissão. Ele vai dizer, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Tem mais duas vezes essa expressão, toda. Um advérbio que fala de todo mundo e de toda criatura, né? Não pode escapar ninguém. Essa é a nossa responsabilidade e privilégio. Se ainda quero complementar Lucas 24, 47, e vai dizer que então, que nós pregássemos a remissão, né? De arrependimento para remissão dos nossos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. É tu que está colocando, né? Eu pensei que era ali. Obrigado, querido. Então, começando em Jerusalém, há um começo, há um lugar. Esse lugar é onde você está arraigado, pertencendo. Eu sou parte da igreja em Canoas. Começo aqui. Mas o propósito não é só aqui. Então, vem comigo, levanta teus olhos. Aleluia. Começa a olhar ao nosso derredor. Começa a olhar Estância Velha. Começa a olhar Ivoti. Começa a olhar Dois Irmãos. Começa a olhar São Leopoldo. Sapucaia. Nova Santa Rita. Isso. Aleluia. Vai profetizando ao nosso derredor. Há uma responsabilidade de nós, como congregação, parte da igreja em Canoas, de alcançar toda parte, em todo lugar. Amém, amados? Atos 1:8 vai confirmar isso de novo, porque ele vai colocando então, de que recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. Ele começa falando tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Olha de novo a palavra toda. Toda a Judéia, toda a Samaria, e até os confins da terra. Vou te ensinar uma palavra que eu demorei um pouco para entender e aprender. É uma palavra mais difícil, assim, né? Plena quarta-feira, aula de português por um sueco, não é todo dia, né? Então aproveita. Não é, em primeiro lugar, esgotar nossa Jerusalém. E depois de esgotar nossa Jerusalém, então pensamos em Judéia, e depois pensamos em Samaria, e daqui a 500 anos alcançamos até os confins da terra. Não. É concomitantemente. Essa é a palavra que eu estou, né? Não é qualquer coisa, né? Olha só, hein? Concomitantemente, ou seja, junto com, ao mesmo tempo, que nós saturamos o nosso Canoas com a palavra do Senhor Jesus. Nossa visão e missão é, ao mesmo tempo, alcançar toda a Judéia. E o texto anterior falava de Galileia. Aqui esse texto não fala, fala de Samaria. Mas também acrescenta que o alcance, a visão que nós precisamos encarnar em nome do Senhor Jesus, é até os confins da terra. Você diz amém? Gilberto trocou uma ideia comigo e já peguei o áudio dele, gravei aqui, botei na minha Bíblia já as anotações.
de que em cada trecho de Atos, e esse texto de Atos 9:31 é um deles, parece que assim ele faz um resumo e dessa multiplicação. Pode ser uma continuidade, já estou te colocando aqui, dessa quantidade, dessa multiplicação em toda parte. Deus quer fazer crescer em número a igreja em Canoas, em nome de Jesus. E nós estamos nessa grande colheita de muitas vidas. Senhor, essa enchente que mexeu com todos nós aqui, tantas necessidades ainda ao nosso derredor, as pessoas alcançadas pelo brechó social, pelo trabalho de tantos de vocês para abençoar a comunidade ao redor ali do local, do nosso CD, do nosso centro de distribuição, em nome do Senhor Jesus. Vai operando a tua abundante graça em nome de Jesus. Ainda um pouquinho mais sobre a extensão, Mateus 13, se não me falta a memória, 38 vai dizer que o campo que o Senhor olha é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Não sei se tu tinha te visto como uma boa semente, que precisa ser plantada, lançada, precisa cair em terra. E aí vem o texto de também João no 12, 24, seu grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. É isso mesmo, isso mesmo. João 12, 24. Então, linka aqui João 12, 24 com Mateus 13, 38, de que eu e você somos a boa semente. Alguns de vocês estão bem guardadinhos dentro do celeiro. Estão numa zona de conforto. Claro que essa enchente toda tirou bastante. Nos tirou de casa. Nos tirou de tudo. Muitas coisas que a gente estava tão apegado. Mas a profecia é que o Senhor vai dar mais ainda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje mesmo eu reparti com alguns de vocês aqui a provisão de Deus, a bênção abundante do Senhor. Não faltará recursos. O Senhor tem dado abundantemente para toda a igreja e para as pessoas ao nosso derredor, que estamos abençoando. Essa é a nossa função. Mas nessa noite eu queria te conduzir a você se ver como a boa semente do reino que precisa ser lançado para fora no mundo e precisa morrer para o seu próprio conforto, para a sua própria acomodação, mesmice, rotina, engessamento, suas próprias prioridades, para ver que tem uma colheita através da tua morte natural, no sentido espiritual, de tu morrendo para a tua própria alma, ressuscitando no poder do Espírito, para gerar muito fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faz assim comigo. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Muito fruto. Faz assim, faz assim. Vamos lá, Miguel, vamos lá, Narinha. Vamos lá, muito fruto. Tua vida. Muito fruto. Isso mesmo. Pessoas que vão se converter através da semente do reino que é você e eu, lançado neste mundo. Me lembrei de outro todo, Mateus 24, 13. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Amém? Mateus 24, 13. Não tem problema. Tá? Aquele, porém, que perseverar, então é 13, 14. Como é que é? Deixa ali. Né? E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Tem dois, mas todo e todos. Será que você está convicto? Basta essa base bíblica? Todo. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala todo. Todas as pessoas, todas as nações,
todos os bairros, todas as quadras, todas as ruas, todos os bairros. Profetizamos uma plena mobilização, em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Josué está levantando a mão, levanta a mão com ele ali, e profetiza sobre Nova Santa Rita, profetiza sobre Canoas, profetiza sobre todo esse trecho, né, de Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, toda essa região do Vale dos Sinos, em adiante, é uma herança nossa para a mobilização da amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que toda a igreja, ela é apostólica. Abra comigo Atos 13, versículos 1 em diante, vai falar que havia na igreja, na liderança da igreja, em Antioquia, profetas e mestres. Olha como é importante, aí cita o nome deles. Logo na sequência, pode dar ali, me ajudando, ele vai dizer, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí, enviados pelo Espírito Santo, impondo as mãos, os enviaram apostolicamente. A minha convicção pessoal, e eu me lembro aqui do Moisés, Cavaleiro de Moraes, muitos de vocês conheceram, ele nos catequizou no bom sentido, que a igreja ela é uma, né, é uma unidade, ela é santa, porque ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Não te escandaliza, eu vou explicar, ela é católica, porque católica significa universal, só não é romana. Tá? Então não te escandaliza, não me atire tomate, tá? Mas ela é apostólica para envio. Ou seja, toda a igreja local precisa ser uma base missionária. Precisa ser uma base de envio de vidas para proclamar o Evangelho e ganhar discípulos para o Senhor Jesus em toda parte, em todo lugar. E quando nós temos, então, na pluralidade da liderança, interessante aqui, ele não fala de presbítero, não fala de diáconos, ele fala de dons. O mais importante não é o encargo, é o dom. Nós servimos no dom, diz 1 Pedro 4, 9, 10 e 11, servindo no dom que cada um de nós temos recebido. E esse é o foco. Às vezes a gente fica tão preso em alguns encargos, mas o Senhor nos chama para servirmos no dom que cada um de nós temos recebido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dessa maneira, quando há multiplicidade, quando há variedade, quando há um número plural de liderança, não só em número, mas em dons, aqui fala de profetas e mestres, Deus levanta apóstolos. Amém? Deus levanta. E eu profetizo sobre a igreja em Canoas, que o Senhor levante jovens casais, pessoas de mais idade, para serem enviados a muitos lugares no interior do Rio Grande do Sul, perto e longe. Senhor Jesus, torna a igreja, a congregação, com um coração apostólico. Mais um texto ainda muito forte de 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, vai falar dessa igreja modelo, a igreja de Tessalônica. E eu queria adaptar essa expressão aqui para nós, Canoas, em nome de Jesus. Nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Continua. Como efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Misericórdia. Tendo recebido a palavra aposta que em muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo, de tal maneira que vos tornastes modelo. Exemplo. Para todos os discípulos na Macedônia e na Acaia. Eram regiões da Grécia. Tessalônica, estive lá uma vez,
Passei em Tessalônica quando eu estava indo para Macedônia, né? O país de Macedônia hoje, né? Tá? Então ali fomos ministrar e eu desci no aeroporto ali de Tessalônica, então tive o privilégio de passar por ali, meio rapidamente assim. Mas região de Acaia, Macedônia, Grécia, a igreja de Tessalônica se expandiu para toda aquela região. Se não bastasse isso, próximo versículo vai dizer que se tornaram, não somente para Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ah, Senhor, posso rasgar meu coração? Posso desabafar? Eu clamo para que você receba dessa medida de graça e de unção, de uma carga apostólica, que a congregação, aqui também, além de dar suporte, como vocês têm feito, tem ajudado, abençoado, ofertado, orado, mas Senhor, agora acrescenta uma nova medida de unção sobre a igreja em Canoas, em nome do Senhor Jesus. Torna ela ainda mais num caráter apostólico, que ela já é por essência e verdade, mas também agora em um mover, em nome do Senhor Jesus, levantado por Ti, Espírito Santo, que nós possamos respirar isso e nos tornar modelo, exemplo para toda a região, em nome de grande Porto Alegre, mas também interior do Rio Grande, e também outros lugares no Brasil, e aqui a Tua palavra fala em toda parte, que a igreja, a congregação, tenha esse DNA, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu não estou bem convicto ainda que tu está compreendendo alguma coisa, mas eu confio no Senhor. Eu clamo para que a palavra vá entrando no teu coração. Nós não podemos olhar, mesmo agora com todas as necessidades que temos, olhar para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos abrir os olhos e ver que tem muita gente ao nosso derredor precisando do reino de Deus. E você é a boa semente. A igreja, então, nessa extensão, toda parte, em todo lugar, por todas as nações, por todo o mundo, a começar aqui, aonde estamos plantados. Aleluia. Eu confio que Gilberto, Deus vai te dar uma continuidade aqui. Eu confio. O Espírito Santo vai costurando aqui essa continuidade, para nos mobilizar mais ainda. Cada igreja nas casas, uma embaixada do reino. Cada discípulo, cada casal, cada família é uma nova congregação que se levanta, que se abre para alcançar, para abrir a sua casa, para acolher muitos perdidos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Maravilhoso, né? A quarta expressão que nós vamos entrar, estamos bem no horário, graças a Deus. Estamos focados, estamos conseguindo. Deus está trazendo essa carga. Porto Alegre, domingo, eu fiz alguns ensaios e alguns treinamentos, mas hoje não vamos poder fazer muito, porque precisamos terminar antes das 10, mas eu vou deixar isso para dia 11. Quem ainda não foi batizado no Espírito, quem ainda não começou a fluir em línguas, quem ainda não começou a profetizar, você vai começar, vamos ter esse treinamento no dia 11, ou seja, imperdível. Vamos estar juntos aí, em nome do Senhor Jesus. Então já estou dando spoiler aqui para dia 11. O Senhor permitir a gente estar junto, em nome de Jesus. Mas essa próxima palavra é a palavra edificando-os.
num presente ativo, contínuo, em todo tempo, em toda hora, edificando-se. Não é se edificaram, não é edificou, é edificando-se. É um presente contínuo, todo tempo, em toda hora, essa edificação da sua amada igreja. É a quarta palavra-chave, essencial, indispensável, para que nós possamos avançar nessa envergadura que o Senhor quer nos dar como a sua amada igreja. Edificando-se. Aleluia. Nesses dias que eu estou um pouco mais em Porto Alegre, estou ajudando ali estamos recuperando o nosso prédio, pintando e arrumando. Ontem mesmo estava junto com o Duda, furando uma parte da laje lá em cima, para fazer um novo dreno, né? E eu fiquei pensando, a igreja é esse aqui, é cheio de andaime, cheio de operário, entrando e saindo, aquela bagunça. Agora eles vão fazer aquela parte ali do nosso jardim interno, então eu já estou ficando arrepiado, porque eu sei que vai ser aquela coisa. Quem já passou por uma reforma? Quem já passou por uma construção? Quem está passando agora? Vai começar. Oh, Jeová. Quem vai fazer o... Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Todos nós que tivemos, vocês que foram atingidos, estamos nessa reforma juntos. Às vezes dá um nervoso, não sei se para ti, mas dá assim dá um negócio, né? Você parece que nunca vai concluir. O Dani, né, o Gotti ali falou um dia, quando ele escutou o Ed Léo falando sobre isso, ele entendeu que na verdade a igreja é uma edificação contínua que nunca termina, está sempre em obras. O único lugar, se nós queremos ter tudo acertadinho, cada um no seu cantinho, ninguém reclamando de nada, que lugar é esse? Onde todo mundo fica plantado, onde foi colocado, ninguém reclama, não tem problema no condomínio, né, no síndico ali, todo mundo no seu cantinho, no seu quadradinho, né, todo mundo acertadinho, ninguém murmura. Que lugar é esse? Cemitério. Mas a igreja não é um cemitério, graças a Deus. A igreja é algo vivo. É algo cheio da vida de Deus. Com todos os desafios, situações, problemáticas, perdões, arrependimentos, nos humilhando continuamente, para que a vida de Cristo seja levantada. No início eu pensava que eu era o responsável para edificar a igreja. E eu me sentia muito pesado às vezes esquecia até de respirar. Eu achava que eu tinha aqui, no meu braço, no meu esforço, edificar a igreja. Mas o Senhor foi trazendo revelação. Mateus 16, 18, vou te dar uma sequência aqui, vai seguindo o meu percurso, vai dizer Jesus falando categoricamente: eu edificarei a minha igreja. Jesus, não é Pedro? Jesus, eu edificarei a minha igreja. Aí eu comecei a respirar de novo. A Marta sempre me fala: John, tu tem que andar menos curvado, né? Eu tenho que fazer mais esse... Puxa, hoje mesmo eu estava fazendo meus 6, 7 quilômetros e estava assim continuamente, para levantar os olhos, puxar para cima, respirar de novo, tirar o peso. É Jesus que edifica a sua igreja. Atos 2,47 fala que cada dia o Senhor acrescentava. 2,47. Atos 2,47. Tá? Não tem problema. Tá? Esse texto também é bom, mas não é bem para agora. A palavra fala ali que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor. Dia a dia, iam sendo salvos. De novo profetizamos isso sobre a congregação, dia a dia.
contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus. Creio que Deus está fazendo isso, servindo a comunidade ao redor, abençoando as vidas com o nosso serviço, nosso trabalho, trazendo esperança. É o Senhor que acrescenta. Se não bastasse isso, 1 Coríntios 3, quando ele vai falando ali, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai falando que eu posso plantar, eu posso regar, mas o crescimento vem do Senhor. Então é isso que diz ali, o crescimento, continua ali, 6, 7, 8, ele vai dizer o crescimento que veio de Deus. Se não bastasse, Colossenses 2,19, quando fala do corpo articulado, bem vinculado, alicerçado, em todas as juntas e ligamentos, no discipulado, no companheirismo, né? Trazendo para essa colocação ou conexão entre nós, dessa revelação, bem vinculado, bem articulado, vai sendo suprido, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos fazer um exercício então. Levanta as tuas mãos comigo, teus olhos. E começa a agradecer, porque as vidas que vão se converter, vêm em primeiro lugar, da mão do Senhor. A multiplicação, a edificação, o crescimento em unidade, qualidade, santidade, quantidade, vem do Senhor em primeira mão. Para que a nossa dependência seja do Senhor, e que também a glória seja para o Senhor, nada seja vanglória, uma glória nossa, para nós que geramos, nós que produzimos, nós que multiplicamos o grupo caseiro, a célula, os discípulos. Não, Senhor, nós reconhecemos aqui como congregação, que todo crescimento, cada vida vem de Ti, para que toda a glória seja Tua, Senhor. E nós somos o quê? Cooperadores com Deus. 1 Coríntios 3, 9, vai dizer que nós podemos plantar, nós podemos regar, nós podemos cooperar. De Deus nós somos cooperadores. Você lembra do João Nelson? Nós precisamos operar onde Deus está agindo. Nós precisamos cooperar aonde Deus está operando. Então, nosso clamor é: Senhor, nos mostra em quem Tu já está agindo e operando, para que eu coopere onde Tu estás agindo. Às vezes a pessoa não está pronta ainda. Precisamos continuar orando, precisamos continuar jejuando, precisamos continuar aguardando o momento de Deus. Mas tem outras vidas que já estão prontas. Para tu saber o timing de Deus, precisa comunicar, precisa anunciar. Mas aí você vê que tem algumas vidas que estão prontas para a colheita, né? João fala que outros semearam e vocês agora estão colhendo. Não falta 4 meses, já está pronto a colheita. Então tem vidas caindo de maduro, e nós precisamos cooperar com Deus aonde Deus está operando. Amém, amados? Dá-nos olhos espirituais para ver aonde Tu estás operando, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nesses dias nos mostra vidas, vizinhos, parentes, pessoas no trabalho. É um tempo tão propício para nós comunicarmos a esperança viva que há em Deus. É um tempo tão oportuno para proclamarmos a fé em Ti, Senhor, a esperança, o amor, a alegria que vem em Te conhecer, Senhor Jesus. Dá-nos colírio espiritual nessa noite, para que possamos ver as pessoas ao nosso derredor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nessa parte de edificação,
deixa eu te trazer 3 pontos, ainda pensando um pouco mais na vida pessoal, antes de entrarmos no processo de corpo, juntas e ligamentos, mandamentos recíprocos, a profecia que edifica, mas como discípulos. Mateus 7:24 vai dizer: quem ouve essa palavra e quem as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós precisamos edificar sobre a rocha. Cada discípulo, ele é caracterizado por esse ouvir e praticar. Amém? Você pode falar para a pessoa que está no teu lado: ouvir e praticar. Amém? Colocar em prática. Amém. Ouvir e praticar. Nesse texto não está, mas poderia. Eu vou acrescentar, com base em 2 Timóteo 2:2, também fala transmitir. Ouvir, praticar e transmitir, que da minha parte eu vi isso através de muitas testemunhas. E isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, 2 Timóteo 2:2, de homens fiéis e idôneos, para que então eles também possam transmitir a outros. Eu me lembro no início do meu ministério, e eu comecei a repartir alguns ensinos, me lembro até hoje, quando eu estudei a vida cristã normal, um dos livros do Watchman Nee, e eu não entendi nada. Li uma vez, não entendi nada. Li 2 vezes, nada. Terceira, melhorou um pouco. Sabe quando foi que caiu a ficha? Bem, isso aí é só para alguns mais velhos aqui que vão entender, tá? Mas sabe quando é que me dei conta da revelação? Quando eu comecei a ensinar. Naquela época, o Job, o Márcio, Telminho eram os primeiros discípulos lá em casa. Comecei a ministrar com eles, ainda solteiros. Comecei a fazer um resumo, comecei a ler livro de Romanos, comecei a resumir o livro do Watchman Nee. Quando eu comecei a repartir o ensino, tanto de eu viver, eu comecei a receber revelação para praticar mais ainda. Então, o discípulo é aquele que ouve, é aquele que pratica. Esse é o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E aí então nós ministramos e ensinamos sobre os outros. Aí vai sedimentando. Tem até uma estatística, não me lembro agora dos números, não vou chutar aqui, que o quanto mais tu aprende de chegar nesse ponto, tu só aprende o 100% quando tu transmite para outros. A igreja em Canoas é chamado para nós nos edificarmos, por sermos discípulos do Senhor, ouvindo, praticando e transmitindo. Repita comigo então: ouvindo, mais forte, ouvindo, praticando e transmitindo. Amém? Mais uma vez: ouvindo, praticando e transmitindo. Esse é a forma de nos edificando. Ainda, claro, pensando mais ainda assim na minha decisão pessoal, na minha vida pessoal. Ainda o segundo ponto dessa edificação, olhando para mim, a palavra de Deus que nos edifica, Atos 20:32, pode começar com esse texto: encomendo-vos ao Senhor e o poder da sua palavra. Paulo está falando para os presbíteros em Éfesos, no final ali: eu quero entregar vocês para o Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder de nos edificar e nos dar herança entre todos os que são santificados. Como é que eu sou edificado? Pela palavra de Deus. Amém? Eu preciso ter a palavra no meu coração, na minha mente, guiando as minhas emoções, as minhas decisões. Eu posso fundamentar minha vida sobre a palavra de Deus. Ela renova, ela me cura, ela me revigora, ela me sustenta. Esses dias a Marta, ela não tem podido sair muito de casa, mas ela estava
respondendo, né, o telefone de uma outra irmã, pedindo ajuda numa situação bem complexa, para variar, né? Mas a Marta recebeu do Senhor dizendo para essa irmã: tu precisa buscar uma palavra de Deus. Tu precisa buscar uma palavra de Deus para te agarrar nessa palavra de Deus e ficar firmado nessa palavra. E essa querida irmã fez isso. E logo depois, não sei se no dia seguinte, ou 2 ou 3, ela disse: Deus me deu a palavra. E agora estou firmado em cima dessa palavra. E Deus vai me dar vitória. O poder da sua palavra, que tem o poder de nos edificar e nos dar a herança entre todos que são santificados pela fé. Amém? Eu te recomendo uma dieta integral, medida, recalcada, sacudida e transbordante, cheio de proteínas e carboidratos do céu. Uma dieta cheia da palavra de Deus. Nada diet, nada light. Tenho pavor com esse negócio. Um dia eu vou ter um corpo glorificado e vou poder comer de tudo. E tudo. Não. Sabia que vai ter carne gorda e vinhos clarificados? Está escrito lá. Xande, ó. Sem problema no coração, né? Ô, Jeová. Oh, mas é lá, está com o corpo glorificado. Por enquanto não dá. Por enquanto tem que ter cuidado. Mas quanto à palavra, não precisa um salmo, um provérbio e um capítulo do Novo Testamento. De vez em quando. Não, você tem que ter toda a palavra. O que diz? Habite, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, abundantemente, ricamente. Habite, se alimente da palavra de Deus. Você diz amém? Amém. Aleluia, Senhor. Nem vou perguntar quantos capítulos por dia, todo o Novo Testamento, toda a palavra, a Bíblia, quantas vezes. Nem precisa perguntar isso para a igreja em Canoas, né? Todo mundo aqui faz tema de casa, já leu o Novo Testamento 500 vezes, já leu toda a Bíblia centenas de vezes, né? Todo dia na leitura da palavra dos jovens aqui, né? Cheios da palavra de Deus. Amém, amados? Eu tinha meus 18, 19, quando o Erasmo me desafiou a ler toda a Bíblia de Deus. Toda a Bíblia, eu nunca tinha lido. Já era convertido há muitos anos, né? Estava lá na denominação, tinha aquela dieta, um salmo, meio provérbio, né? Porque às vezes não era nem um capítulo inteiro, né? Aí uma dieta do novo, um capítulo. Quando é que eu ia concluir toda a leitura do Novo Testamento? Ia levar 3 anos. Mas aí começamos a colocar um desafio. Ler todo o Novo Testamento várias vezes naquele ano. Depois, ler toda a palavra de Deus, o velho e o novo. E eu nunca mais parei. Porque um homem disse, me desafiou: tu precisa ter a palavra de Cristo habitando ricamente no teu coração. Você diz amém? Palavra de Cristo. Terceira edificação pessoal. Eu falei de ouvir, praticar, transmitir. Falei da palavra de Deus. Já tinha falado que Cristo é que nos edifica, é que agrega, é o que acrescenta as vidas. Nesse sentido. E nós cooperamos. Mas quanto à minha vida pessoal, eu preciso ouvir, eu preciso praticar, eu preciso transmitir, eu preciso ter uma dieta fortalecida com a palavra de Deus. Terceira, cheios do Espírito, orando em línguas. O que diz 1 Coríntios 14, se não me falta a memória, versículo 2, 3, 4 ali, né? Ele vai dizer que quem profetiza vai edificar a igreja, mas quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Versículo 2, versículo 4, o versículo 2 vai dizer: o que fala em língua não fala a homens, senão a Deus.
ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. O que fala em língua a si mesmo, versículo 4, se edifica. O que profetiza edifica a igreja. Olhem bem para mim, por favor. Certamente tu já tem essa prática, mas eu quero te encorajar a ainda crescer mais na prática da oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, para a tua edificação, tu é turbinado, energizado, revitalizado, renovado, fortalecido. Isso acontece, posso te dizer. Hoje eu fui caminhar por 1 hora e pouco, e eu acho que todo o tempo e toda hora eu estava falando em línguas, porque eu estava numa luta espiritual, estava numa situação que eu precisava dobrar minha alma, precisava colocá-la um pouco no cabresto, precisava acertar algumas coisas diante de Deus, e eu estava ali, fiz meus 6,5 hoje foi pouquinho, né? Mas 6,5, 6,5 km ali, orando em línguas todo o tempo e toda hora. Para minha edificação, no meio da praça. Teve uma hora lá que eu comecei a gritar, gente. Eu disse, tinha que romper algo no espírito. Não tinha nem muita gente, então eu podia fazer, né? Bem, um sueco louco aí falando, né? Pelos cotovelos, não tem problema, tá? Mas eu vi hoje o quão necessitado eu sou de falar em línguas. Estou falando na língua que Deus me deu para minha edificação pessoal. Todo tempo, toda hora. Vim de carro, 30 minutos para cá, lá de casa. Hoje, trânsito livre, esse horário, né? Contrafluxo, sem problema nenhum. Orando em línguas. Botei um louvor ali em inglês e comecei. Nem marcha para você fazer nesse carro, né? Só acelerar, né? Cuidando da velocidade, né? Tem que cuidar, né? Porque tu vai orando em línguas, vai aumentando o pé, né? Oh, Jeová. Oh, Senhor. Orando em línguas, porque o Senhor queria me fortalecer para esse encontro. Nessa ida para a Polônia que tivemos juntos há poucos dias, diante daquele desafio de falar em inglês, acho que eu mencionei para ti no último encontro aqui, eu disse, Senhor, que loucura, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Eu podia ter ficado tranquilo. E agora aqui tem que ministrar, tem que pregar, tem que falar, aconselhar, profetizar, ministrar, batido no Espírito Santo. O problema é saber se a pessoa estava falando em polonês ou estava falando em línguas. Porque para mim o polonês deles era a língua. Mas aí tinha o tradutor junto. Aí eu pedi 2 coisas, Senhor, eu preciso de 2 milagres. O primeiro milagre é o dia do Pentecostes, falar em línguas, numa língua conhecida. Porque a minha língua não é uma linguagem conhecida, é uma língua distinta. Mas Senhor, eu preciso receber o falar em inglês. De uma proporção como nunca antes. Sábado e domingo, tanto em Varsóvia como em Cracóvia, tinha que ministrar durante 7 horas em inglês. Nunca tinha feito. Já conversei, já ministrei alguma coisa, converso, eu escuto, eu leio, mas ter um vocabulário e ter uma fluência para tu ministrar e depois impor as mãos e profetizar. Eu disse, Senhor, tão bom, Senhor. Daí Deus me lembrou, tem um case aqui, tem um caso aqui de estudo, Senhor, porque estou louco para fazer uma coisa dessa. Eu não tenho habilidade. Tu precisa fazer um milagre. E tu fazendo esse milagre, tu vai ter certeza que esse vaso aqui vai te dar toda a glória, porque eu sei muito bem que eu não sei fazer isso. E foi o que aconteceu. No sábado, depois no domingo ainda viajamos 3h30 numa caminhonete com 7 irmãos da liderança lá, e eles fazendo perguntas durante 3h30 em inglês, para depois emendar 7 horas em inglês. Eu disse, não, Senhor, em que eu me meti? Estou frito aqui em pouca banha. Estou desesperado, Senhor, eu estava orando em língua todo o tempo.
A gente parava para fazer uma pausa, ia no banheiro, o meu intérprete ali, o Lucas, o nome dele, né? Ele falou assim, é a primeira vez que eu vejo alguém orando em línguas no banheiro. Ele disse, pode aprender. É desespero mesmo. É desespero. Só quem está desesperado vai fazer isso, em todo tempo, toda hora. Quando saía do carro, né? Senhor, dá graças. Depois eu pedi outra coisa. Senhor, esse meu intérprete, chamado Lucas, ele é professor de inglês, olha só. Eu disse, nem vou pensar aqui, o performance aqui para um professor, eu falando, né? Mas, Senhor, vou te pedir interpretação de línguas para ele. Para que ele consiga a interpretação das línguas do meu inglês quebrado. Senhor, que ele entenda. Olha, eu vou te dizer, Deus fez milagres. Assim, ó, a gente estava taco a taco. Quando eu não conseguia, ele terminava a palavra por mim. Ele disse, tu quis dizer isso, né, em inglês? Eu disse, é. Aí ele traduzia. Cara, eu quero dizer para você que eu nunca vi algo igual à graça e o poder de Deus. Depois te conto mais no dia 11, se Deus permitir. Mas isso começou quando? Quando eu estava orando em línguas, Senhor, para minha edificação. Depois ele vai dizer que nós podemos profetizar, agora já é para a igreja. Vou só citar, tenho 7 minutos para que 9:55 nós possamos terminar e depois temos que ir embora. Todo mundo tem que ir embora correndo, e temos que guardar as cadeiras, não. Tem que desmontar o som, né? Tá. Então a turma tem que ser ágil aqui, eu vou usar quase o último minuto aqui. Quando nós profetizamos, são 3 direcionamentos. Encorajamento, consolo e edificação. Não é isso que diz em 1 Coríntios 14, né? Quando ele fala no versículo 3 ali, ele vai dizer, quem profetiza, fala a homens, edificando, encorajando e consolando. Aí eu descobri que nos mandamentos recíprocos tem esses 3. Só vou te citar. 1 Tessalonicenses 4:18 vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o consolo, o consolar é um mandamento recíproco. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí segue na sequência, capítulo 5, versículo 11, vai dizer, edifiquem-vos e consolem-vos. Reciprocamente, mandamento recíproco, uns aos outros, como já estáis fazendo. Então, a profecia é um mandamento recíproco. Para encorajamento, para consolo, para edificação. Se não bastasse, Hebreus 3:13 vai dizer, enquanto que se chama hoje, ele vai dizer, encorajem-vos uns aos outros. Ali nessa versão está falando, exortai-vos, mas no original é paracleses, encorajamento. O exortar parece, né, tu está com a carequinha aqui linda, né, para dar um cascudo assim, né? Oh, Jesus, isso é muita confiança, né? Muito abuso, né? Mas não é para dar cascudo no teu irmão, exortação, né? Não, é para encorajar, fortalecer, levantar. Então, a profecia tem essas 3 direções. Amém? E está dentro dos mandamentos recíprocos. Se não bastasse, 1 Coríntios 14:31 vai dizer, todos podemos profetizar um após o outro para sermos consolados. Ou seja, é para todos nós. Amém, querida? É para todos nós, sem exceção. Você diz amém? Para que haja encorajamento, consolo, fortalecimento. Amém? No domingo, dia 11, vamos praticar isso mais, vamos estar um tempo maior, tá? Mas vamos estar aproveitando esse tempo, mas não precisa esperar até lá, pode já começar, em nome do Senhor Jesus. Vou te pedir para colocar em pé, vamos dar uma pausa aqui, eu concluo no dia 11, mas em nome de Jesus, antes de profetizar, você precisa orar em línguas para receber a palavra do Senhor. Uma palavra de encorajamento, uma palavra ou visão, ou sonho, né? No meio da noite o Senhor pode trazer um sonho profético para a vida de algum irmão ou irmã.
você vai recebendo algo no teu homem interior, no teu espírito, para que a vida do teu irmão, da tua irmã, dos discípulos, dos teus pastores, dos teus companheiros sejam edificados. Somos uma igreja de contínua edificação. Pela palavra, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, profetizando uns sobre os outros, entregando essa palavra de graça, para que então a igreja vai crescendo em unidade, em qualidade, em santidade, em quantidade, para que sejamos habitação coletiva do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abraça a pessoa que está ao teu lado e começa profetizando, enquanto vamos saindo devagarinho. Abençoando, profetizando, consolando, encorajando, edificando. Na casa você continua fazendo isso, tanto na igreja que vive na casa, como na igreja que se reúne na casa. Você vai edificando, buscando a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus.